Neste domingo, o São Paulo vai a campo para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 32ª rodada. E você olhando o time do Atlético Paranaense, que praticamente já está de férias, não tem perspectiva nenhuma no Campeonato Brasileiro mais, já estão classificados para a Taça Libertadores do ano que vem, e o São Paulo ainda correndo atrás aí de jogos que poderia ter vencido, vacilou dentro dos seus domínios e agora precisa mais do que nunca uma vitória em cima do Atlético Paranaense. O nosso atual comandante, Fernando Diniz, ele passou há pouco tempo no Atlético Paranaense, então ele conhece algumas coisas de lá. Porém, isso não pode ser um fator importante para se apegar, porque contra o Fluminense ele também já havia passado por lá e nós vimos o resultado. O torcedor são paulino já está de saco cheio de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos no São Paulo. E para completar, nesses últimos jogos também, as vergonhas da partida contra o Palmeiras. O São Paulo ressuscitou o Cruzeiro no campeonato, que não estava ganhando de ninguém. Fluminense na zona do rebaixamento. E o São Paulo novamente ressuscitou mais um time na competição. Realmente está difícil acompanhar o São Paulo nesses últimos tempos. E confesso para vocês, quanto mais o São Paulo continua nessa situação difícil de não conseguir vitórias, perder em clássico, apanhar para todo mundo aí nas arenas, por tudo isso, anos sem título, quanto mais isso vai acontecendo no São Paulo, mais o meu amor pelo clube aumenta. A cada dia o amor pelo São Paulo é maior. Mesmo não acreditando muito na perspectiva desse campeonato nos últimos jogos, não podemos deixar de acompanhar o time. É difícil, mas muitas das vezes a gente acaba não acreditando. Eu mesmo trago alguns vídeos falando que não acredito que o São Paulo vai vencer tal partida e algumas pessoas criticam a gente, mas o São Paulo, infelizmente, dá motivo para nós chegarmos à conclusão que o São Paulo pode perder um ou outro jogo aí. O Atlético Paranaense vem com 7 desfalques, um time que praticamente só está cumprindo tabela no Brasileirão, perdeu atualmente aí o seu treinador, que era um ponto forte nessa equipe, um ótimo treinador, que agora vai comandar o Corinthians a partir do ano que vem. E jogos desse nível, que você olha, praticamente o adversário não pode causar problemas para o São Paulo, esses jogos que acabam decepcionando o torcedor e surpreendendo todos nós. E como eu disse, o amor pelo clube é sempre maior e isso faz a gente acreditar a cada jogo, independentemente do atual momento do São Paulo, do atual presidente, que a gente sabe que não presta para nada. Mesmo assim, estaremos acompanhando o nosso São Paulo e acreditando na vitória. E antigamente, quando o São Paulo iria enfrentar qualquer time, qualquer competição que o São Paulo entraria, nós sabíamos que o São Paulo sairia vencedor nesses jogos. A gente só não sabia o placar, mas a gente tinha certeza que o São Paulo não iria decepcionar o seu torcedor e iria vencer o jogo. E infelizmente hoje as coisas mudaram bastante. Infelizmente não estamos mais nesse nível de ir para uma partida acreditando na vitória do nosso São Paulo. E neste jogo contra o Atlético Paranaense, se o São Paulo entrar na mesma pegada que entrou no jogo contra a Chapecoense, o São Paulo sairá com um empate no jogo diante ao Atlético Paranaense. Isso porque o time do Atlético Paranaense estará sem 7 titulares
e as outras coisas mais que eu citei no vídeo. E se o São Paulo entrar em campo da mesma forma que entrou contra o Fluminense, novamente vai decepcionar o seu torcedor com uma derrota. E neste jogo, se o São Paulo tiver alguma vergonha na cara e alguma consideração por nós torcedores são paulinos, eles sairão vencedores diante ao Atlético Paranaense, com os 3 pontos para nós no campeonato. Uma forma de resposta e uma forma de compensar aquele vexame que foi o jogo contra o Fluminense no Morumbi. Por respeito a nós e aquelas pessoas que foram no estádio naquele dia. O São Paulo é um clube grande. Tudo que foi conquistado, por mais que o Leco esteja tentando manchar, isso jamais será apagado.